Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. Então, vocês vão precisar pegar o livro ó, de vocês, tá? E hoje nós vamos estudar um conteúdo que, na verdade, ele é continuação do outro, tá certo? Então, ficou na aula passada uma atividade para a gente poder fazer a correção, né? Na aula passada nós falamos sobre a nossa pele. Nós vimos que a pele é o maior órgão do nosso corpo, que nós devemos ter alguns cuidados com a nossa pele. Quando a gente for se expor ao sol, utilizar protetor solar, sempre passar um hidratantezinho, né, um cremezinho na pele. E outra coisa muito importante, beber água, né? Não adianta, você pode comprar o hidratante mais caro do mundo. Se você não beber água, sua pele só vai ficar bonita com o hidratante na hora e depois ela vai ficar resseca novamente, certo? Então, a hidratação do corpo da gente primeiro começa de dentro para fora. A gente tomando água, a gente bebendo água, a gente vai ter uma pele melhor, né? Nós vimos também que a nossa pele tem uns buraquinhos, que são chamados de poros. Esses buraquinhos, né, esses poros, eliminam o suor, saem os pelinhos da nossa pele, né, os pelinhos quando crescem, saem por esses poros, né? E a nossa pele tem a camada epiderme, que é essa camada que a gente consegue ver, tem a derme, né? E tem a hipoderme, que fica, né, embaixo dessas duas camadas. Também o certo é a gente levar sol antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. Como o sol ultimamente está muito quente, então quanto mais cedo, né, assim quando o dia estiver amanhecendo, a gente pode tomar um banhozinho de sol. Mas a gente não deve ficar exposto ao sol por muito tempo não, para não prejudicar a nossa pele. E nós devemos ter alguns cuidados, né? Nós vimos também, é bom a gente cortar as nossas unhas, quando a gente vai coçar a nossa pele para a gente não se ferir. Qualquer corte que a gente leve, né? Qualquer ferimento, a gente precisa cuidar para não inflamar. E o médico que cuida da nossa pele é chamado de dermatologista, certo? Esse médico, ele cuida, a gente às vezes tem uma infecção na pele, ou quer clarear uma mancha na pele, então a gente procura esse profissional, certo? E na aula passada, ficou para a gente fazer a correção a página 161, 161. E o quinto quesito tinha assim: complete com as palavras do retângulo: vitamina A, cabelos, água, dermatologista, hidratada, pele e unhas. Primeira frase: em nosso corpo encontramos os anexos da pele. Quem são os anexos da nossa pele? Nossos cabelos, né? É um exemplo de um desses anexos. As unhas desenvolvem-se na epiderme. Os cabelos também são anexos da pele. O especialista em cuidar da pele quem é o especialista médico? Dermatologista, certo? A vitamina A melhora a queda de cabelos e fortalece as nossas unhas. É uma vitamina muito importante para a nossa pele, certo? A última frase: quem consome bastante água deixa a pele hidratada, certo? O sexto quesito tinha duas situações para a gente poder dizer se essas pessoas aí estavam certas ou se elas estavam erradas
de acordo com os cuidados da nossa pele. Então tem assim, no sexto, leia e explique. Letra A. Andréia gosta muito de praia. No domingo, ela ficou na praia levando sol até 1 hora da tarde. Andréia está correta? Por quê? Ela está errada, né? Pois o sol em excesso faz mal à saúde. Se você também colocou, ela ficou na praia durante o horário errado, ela ficou muito tempo na praia, também está correto. Contanto que você coloque que a atitude dela está errada, né? Porque ela passou muito tempo se expondo ao sol. Certo? Letra B. Paulo todos os dias caminha no sol, das 7 às 8 da manhã. Ele está certo? Por quê? Está certo, né? Pois o sol neste horário faz bem à pele. Se você colocou é um dos horários corretos de poder levar sol, tomar um banho de sol, também está correto, tá? Contanto que você tenha colocado que ele está certo, né? Porque a gente sabe que tem os horários, né? Que o sol pode beneficiar a nossa pele e os horários que o sol pode prejudicar a nossa pele também, certo? E já que a gente falou desses cuidados com a nossa pele na aula passada, a gente hoje vai dar continuidade. A gente vai falar um pouco sobre a puericultura, certo? Puericultura são algumas necessidades que as pessoas precisam. E as crianças não são diferentes disso, né? As crianças também precisam ter alguns benefícios, né? Algumas precisam de algumas necessidades. Então, cuidando bem da criança. Pré-natal, né? Esses cuidados precisam começar desde que a mãe está grávida. Então, quando a mulher está grávida, é feito o pré-natal, ela sempre vai ao médico, esse médico acompanha para poder ver se essa criança ela realmente está saudável ou não, certo? Vínculo afetivo, né? Essa questão do quê? Do afeto, do carinho, né? Alimentação, aleitamento materno exclusivo, 6 meses. Toda criança ela tem o direito de ser amamentada. Claro, tem algumas situações que, por algum problema, as crianças não conseguem serem amamentadas, né? A questão do sono, né? O cuidado que a pessoa deve dormir bem, deve ter higiene, ter cuidado com os lugares onde vive, né? Onde frequenta. Prevenção de injúrias, né? Injúrias pode ser a gente falar coisas que não devem para outras pessoas, certo? A questão da imunização, né? Cuidado com a saúde. Ver se a pessoa tem problemas de saúde. Muitas vezes durante a gestação é possível a mãe saber se o bebê tem algum problema ou se vai nascer com algum problema, certo? Então, conjunto de meios que visam assegurar o perfeito desenvolvimento físico, mental e moral da criança. Desenvolvimento físico é o desenvolvimento do nosso corpo. Desenvolvimento mental, né? Está dizendo a nossa mente, desenvolver o nosso cérebro, né? O nosso senso crítico, né? E a moral da criança, a questão do respeito da criança. Ter suas necessidades básicas cumpridas, né? Alimentação, saúde. Desde a gestação, né? Quando a mulher está fazendo o pré-natal, essa puericultura, né? Que são esses direitos, né? Essas necessidades, elas já devem ser asseguradas às crianças e isso gera uma vida mais saudável, promove a criança uma vida bem mais saudável, certo? Então, isso tem muita coisa a ver, que a gente vai dar continuidade. Vocês agora vão colocar na página 164.
Já que a gente está falando sobre essas necessidades básicas, sobre o pré-natal, a gente vai falar sobre a higiene. A higiene, ela é essencial para a gente poder, né, ter saúde, a gente levar uma vida também mais digna, né, tudo mais. Então, quando a gente fala em higiene, a gente tem a higiene pessoal, que é o cuidado com o nosso corpo, a higiene mental, que é o cuidado com a nossa mente, né? A gente precisa ver o que é que a gente está lendo, o que é que a gente está assistindo, para a gente não sofrer influências de coisas ruins, né? A gente precisa ler bons livros, assistir bons programas de televisão para a gente poder aprender coisas melhores, certo? E tem a higiene social, que a gente vai falar já já, que é o modo como a gente se relaciona com as outras pessoas, certo? Então, um dos hábitos de higiene, da nossa higiene física, né, nossa higiene física, é escovar os dentes ao levantar, ao deitar e após as refeições. Por quê? Quando a gente dorme, a gente passa muito tempo com a boca fechada, então gera o quê? Germes. Então a gente precisa escovar esses dentes, certo? Quando a gente vai dormir, durante a noite é um horário que as cáries adoram, né? Os bichinhos adoram aquelas cáries, aqueles bichinhos que destroem nossos dentes. Eles gostam de passear pela nossa boca. Então a gente precisa fazer a higienização, né? Escovar os dentes também antes de se deitar e após as refeições. Por quê? Muitas vezes a gente come e os alimentos ficam entre os nossos dentes. Então, o ideal também é a gente passar o fio dental nos dentes, entre os dentes, né? Porque a escova muitas vezes tira só a sujeira por cima, mas entre os dentes ficam restos de alimentos ainda. E principalmente se esse alimento for doce. Aí é que as cáries adoram mesmo esse alimento. Então, as cáries adoram, né, coisa doce. Quem gosta muito de chiclete, de jujuba, coisas refrigerantes, né, coisas muito doces. Lavar as mãos antes das refeições e após ir ao banheiro. A gente precisa, toda vez que a gente for comer, porque a nossa mão tem uma fonte de micróbios. Se a gente olhar assim, a gente não vai ver. Aí a gente vai, pegou no lugar, esqueceu, botou a mão na boca, ou então comeu alguma coisa. E, inclusive, nessa época da Covid, né, que os médicos sempre estão dizendo, né, para a gente lavar as nossas mãos, justamente por conta disso. A gente pegou no corrimão, outras pessoas pegaram, a gente esquece, vai coçar o olho, vai coçar o nariz, já botar a mão na boca. Então, é por isso que essa doença também está, né, se espalhando rápido por conta disso. Que as pessoas esquecem, pegam no lugar, se contaminam, aí, passa a mão, né, pelo rosto e terminam se contaminando. Manter unhas limpas. A nossa unha junta muita sujeira. E as nossas unhas, né, estão nas nossas mãos, nos nossos pés. Então, se a gente junta muita sujeira na unha, a gente vai pegar alguma coisa, então a gente corre o risco de se contaminar também. Manter os cabelos penteados, né? É importante também, porque se a gente não lava o cabelo, a gente não penteia, a gente não cuida, pode provocar o quê? O aparecimento de piolhos, o aparecimento de ferimentos na nossa cabeça. Usar roupas limpas. Não adianta a gente tomar banho e vestir uma roupa suja, né? A gente limpou o nosso corpo. Se a gente for vestir uma roupa suja, a gente vai, né, sujar o nosso corpo novamente. Tomar banho diariamente. A gente precisa todos os dias fazer essa higiene total, né, do nosso corpo. Dormir cerca de 8 horas por dia é o certo, né? Crianças precisam dormir um pouco mais, mas o certo de um adulto é dormir em torno de 8 horas por dia. Tem pessoas que dormem menos, ou por motivo de trabalho, né, ou por outra coisa, mas ou porque tem algum problema de saúde, tem alguém doente na família e precisa estar se acordando, né, para olhar, então dorme um pouco menos. Mas o ideal é a pessoa dormir 8 horas por dia.
ter uma boa postura. O que é uma boa postura? A gente se sentar da forma correta. A gente andar da forma correta, a gente precisa deixar uma postura no nosso corpo. Porque senão, a gente pode ficar com algum problema de saúde. Fazer exercícios e tomar banho de sol. A gente precisa fazer exercícios físicos e tomar banho de sol. Claro, nos horários como nós vimos na aula passada, né? Muito bem cedinho, pela manhã bem cedo, ou no finalzinho da tarde. Porque aí é o horário ideal, que o sol não vai fazer mal à nossa pele. Muito pelo contrário, ele vai gerar vitamina D para o nosso organismo. Tá? E fazer exercícios físicos, né? Tem pessoas que caminham, tem pessoas que correm, né? Tem pessoas que dançam. Então, tudo isso aí faz bem para o nosso corpo. Também é uma forma de higiene. A higiene social é a forma como a gente convive com as outras pessoas. Regras de convivência social, né? A gente precisa, né, saber que a gente tem regras para viver nos lugares. Nem tudo é do jeito que a gente quer, nem tudo é do jeito que outras pessoas querem também. Contribuir para o bem-estar individual e coletivo. Eu tenho que fazer a minha parte para eu poder viver bem na sociedade. Quando eu falo individual, é o que sou eu. E o coletivo são várias pessoas. Então, eu tenho que fazer aquilo que vai fazer bem não só a mim, mas a todas as pessoas também. Manter e proteger bens públicos. Tem pessoas que acham que, porque esse local é público, então a gente pode pichar, a gente pode quebrar, a gente pode destruir, e não é assim. A gente precisa preservar todos os espaços. Se tem uma praça próxima à nossa casa, a gente precisa conservar essa praça. Se tem uma escola ou qualquer outro prédio ou um monumento, tudo a gente precisa conservar. Tratar todos com educação. A gente precisa tratar as pessoas bem, né? Não precisa estar com grosserias, né? Estar com outras formas de... Então, a gente precisa, né, tratar as pessoas bem. Jogar lixo nos locais adequados. A gente sabe o que é que acontece se a gente joga lixo em locais errados, né? Então, se a gente joga lixo no canal, se a gente joga lixo na rua, quando chove é aquele transtorno das enchentes que nós vemos, né, sempre em épocas de chuva. Ajudar as pessoas, né? A gente precisa ajudar e ajudar todas as pessoas, né? Nós devemos ajudar, independente de qualquer coisa. A gente precisa, todo mundo ajudar, né, uns aos outros, para poder a gente viver de uma forma correta, a gente melhorar a forma de conviver na sociedade. Higiene mental, as coisas que fazem bem para a nossa mente. O que é que pode fazer bem para a nossa mente? A gente passear, né? Quando a gente passeia, a gente conhece outros lugares, a gente vê outras pessoas. Então, tudo isso aí vai melhorar, né, essa questão do convívio também. Repousar, como a gente viu ali, que faz parte da higiene pessoal também, faz parte da higiene mental, a gente tem que descansar, a gente tem que dormir, né? Se a gente só trabalha, se a gente só estuda, se a gente não quer dormir, vai ter uma hora que a gente não vai aguentar fazer mais nada, né? Ler bons livros, a gente precisa estar sempre fazendo leituras, né, de livros bons, livros que vão deixar aprendizados para a gente. Praticar esportes também, a gente pratica esportes, a gente aprende regras. Então, aí vai ajudar a nossa mente, a nossa saúde mental, no caso, e a nossa saúde física também. Brincar com jogos educativos, né? Então, aqui é o que? Quebra-cabeça, dominó também. Então, e tem outros joguinhos que ensinam regras também. Jogos que possam facilitar a nossa memória na nossa mente. O jogo da memória também é bom que vocês
quiserem jogar também para ir. Tem alguns joguinhos que tem algumas regras, então aquilo ali já está educando, também já está nos orientando, né? Se divertir e assistir com os programas de TV. A gente precisa escolher, né? Não é tudo que a gente deve assistir, porque tem coisas realmente que não vão fazer mal, não vão fazer bem para a gente, né? Então a gente precisa assistir coisas que a gente possa aprender, que a gente possa refletir melhor sobre tudo o que acontece, né? Então, as mãos e os pés da gente têm muitos micro-organismos. Por quê? Nossas mãos, né, têm contato com tudo. E nós temos a nossa mão, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pegar alguma coisa. Então, vou pegar em algum lugar. Então, a nossa mão, ela tem muita bactéria. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Os nossos pés também. Nossos pés estão na parte inferior do nosso corpo, né? Então, eles, mesmo muitas vezes a gente com a sandália, ainda tem um certo contato. E se a gente ficar descalço, fica pior ainda a situação, né? Não se deve roer unha também, nem chupar dedo. Tem pessoas que têm esse hábito. Isso aí também leva micro-organismos para dentro do nosso corpo. E a gente deve andar calçado para poder evitar mais essas doenças. Se a gente anda descalço, a gente pode cortar os nossos pés. A gente pode pegar vermes também, certo? Então, tem várias coisas que podem afetar a nossa saúde. E agora, vocês vão colocar na página 163. A página 163 tem a nossa atividade clássica. Primeiro quesito, nós temos o quê? O que é puericultura? Então, é o quê? É o conjunto de quê? Conjunto de meios que visam assegurar o perfeito desenvolvimento físico, mental e moral da criança, certo? Conjunto de meios que visam assegurar o perfeito desenvolvimento físico, mental e moral da criança, tá? Letra Letra B. Desde quando a puericultura deve ser assegurada à criança? Desde a gestação. Desde a gestação da mãe da criança. Desde que ela está dentro da barriga da mãe, que esses direitos, essas necessidades devem ser asseguradas, certo? Letra C. Em sua opinião, quem proporciona a puericultura à vida da criança? Quem é que pode, quem são as pessoas que podem oferecer essas necessidades às crianças? Pode ser a nossa família, no caso a família de vocês. Outras pessoas da comunidade também, né? Tem algumas pessoas que se unem para ajudar, para oferecer, né, uma qualidade de vida melhor para outras pessoas. O segundo tem assim: multiplique e encontre o resultado para completar as frases com a palavra certa. Então, ó, saúde 6, puericultura 14, alimentação 24, crescimento 15, higiene 16 e lazer 40.
Aprendemos por meio da 2 vezes 7 é igual a quanto? A 14. Então, qual é a palavra que está lá no 14? Puericultura. Então, você pode escrever no primeiro tracinho, puericultura. A preservar nossa 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2? É igual a 6. Qual é a palavra que está lá no 6? A palavra saúde. Então, você pode escrever saúde. Para termos uma boa forma de 5 vezes 3 é igual a quanto? A 15. Qual é a palavra que está lá no 15? Crescimento. Precisamos saber sobre 4 vezes 4 é igual a quanto? 4 vezes 4 é igual a 16. Qual é a palavra que está lá no 16? A palavra higiene, certo? E 2 vezes 3? A gente já fez, só que estava ao contrário, né, os números. Qual é? Dá quanto? 6. Qual é a palavra que está lá? Essa palavra já se repetiu. A palavra saúde, certo? E 8 vezes 5? 8 vezes 5 é igual a 40. Qual é a palavra que está lá no 40? Lazer. 6 vezes 4 é igual a quanto? A 24. Qual é a palavra que está lá em 6 vezes 4? Está lá em 24. A palavra alimentação, certo? Então, ó, essa aqui é a correção, né? Tá na ordem dos traços, tá? Então, vocês agora vão colocar na página 166, 166. E na página 166, a gente tem um texto falando sobre a higiene, né, no primeiro quesito. Então, tem aí, leia o texto e responda as questões. Hábitos saudáveis são ações que fazem bem ao nosso corpo humano. São elas praticar esportes, correr, andar de bicicleta, brincar de pique-esconde, beber muita água, mesmo que não esteja morrendo de sede, pois o líquido hidrata o organismo, dormir bem, pois o sono faz bem à saúde do corpo e da mente e repõe as energias. Dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória. Também precisamos ter uma alimentação saudável, pois a alimentação variada e sem exageros fortalece e protege o corpo. Outro ponto que também deve ser levado em consideração é a higiene. Cuidar do corpo, tomar banho, cuidar dos cabelos e das unhas, escovar os dentes e lavar as mãos ao sair do banheiro. São alguns hábitos de higiene que ajudam a manter o nosso corpo livre de doenças, certo? Então, esse texto aí está falando sobre algumas coisas que nós devemos praticar para que a gente fique livre de doenças. Também são hábitos de higiene. Então, tem aí na letra A. Por que beber água pode ser considerado um hábito saudável? O que é que a água faz no nosso organismo? Por que é saudável beber água?
Porque a água hidrata o nosso organismo. Então, você vai colocar porque a água hidrata o nosso organismo. Certo? Letra B. Quais benefícios o sono pode trazer ao corpo humano? Então, faz o que? O sono faz bem à saúde do corpo e da mente. A gente precisa descansar o nosso corpo, mas a gente também precisa descansar a nossa mente, né? Nosso corpo fica cansado, a nossa mente ela também cansa. Certo? Letra C. Que problemas pode ter uma pessoa que dorme mal? Uma pessoa que dorme mal, ela pode ter vários problemas, né? Ela pode ter irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração. Uma pessoa que não descansa a mente, ela pode ter todos esses problemas, não é? Letra D. Por que é importante ter cuidados com a higiene do corpo? Porque ajudam a proteger nosso corpo contra as doenças, livra o nosso corpo de doenças, você também pode colocar uma outra opção, tá certo? Então, ó, vocês, vocês encontram aí, ó, a correção, tá? E vocês têm como atividade de casa, né, a ajuda de vocês, vai ser a página 167, página 167. Então, você vai ler essas frases e você vai escrever nos retângulos se é sim ou não, certo? Então, tem aí, por exemplo, a higiene pessoal é só a higiene mental? Será que essa frase está certa? Então, você vai escrever sim ou não, tá? Terceiro, que cuidados com a saúde dos dentes você pratica? Você vai dizer se você escova o dente, se você passa fio dental, se você usa aquele antisséptico, né, que é aquele líquidozinho que as pessoas colocam na boca para bochechar. Quarto, leia, pense e responda ao que se pede. Pedro acabou de chegar do treino de futebol. Pensando em saúde, escreva atitudes de higiene pessoal, física e social que ele deve ter. Então, a pessoa chegou do jogo de futebol, o que é que ela tem que fazer para a higienização dela? Né? Quinto, relacione as indicações dadas fazendo a correspondência correta. Tem aí os números de 1 a 5. 1, pés e mãos. 2, tratamento do lixo. 3, convivência social. 4, escovação dos dentes. 5, educação doméstica. Adquirimos em casa
tudo que a gente faz em casa é relacionado ao quê? Doméstico, né? Tudo aqui são coisas domésticas, relacionado ao quê? Domésticas, domésticos. Práticas da higiene ambiental, higiene corporal, boa relação com os colegas, porta de entrada de micro-organismos, certo? Então, está aí, tá, a atividade. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção dessa atividade e vai prosseguir com os nossos conteúdos, certo? Então, hoje a gente fica por aqui, certo? Boa semana para todos vocês. Fiquem com Deus.